Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês o tema da nossa live de hoje, que é por que a nossa formação clínica, né, e muitas vezes a nossa pós-formação numa abordagem teórica não são suficientes para o trabalho de orientação parental, tá? Essa é uma ideia um tanto quanto, não polêmica, mas que às vezes gera, né, que a gente sente que gera um desconforto, que gera uma necessidade de discussão, e é por isso que a gente resolveu trazer esse tema aqui para vocês. Esse tema, esse entendimento vocês precisam ter, porque se vocês, não que seja impossível ou ilegal, né, que vocês apenas com a formação clínica, com a formação na abordagem teórica, se aventurem a trabalhar nesse campo. Não é proibido, né? Não tem uma regulamentação nesse sentido. Mas a gente entende, né, que o trabalho de vocês pode ser, né, um trabalho de menor qualidade. Ou um trabalho, inclusive, que eticamente não dê conta, né, das demandas e talvez do que vocês estão se propondo a fazer com as famílias. Então isso é um pouquinho o que a gente vai conversar. E o que a gente está chamando, né? Eu acho que a primeira coisa é dizer o que a gente está chamando de... Porque a gente sabe que a gente tem muito estudante aqui, então a gente gosta de ser didática nesses aspectos, tá? A nossa formação, o que a gente está chamando de formação de base, né? A formação clínica é a nossa formação na faculdade, a nossa graduação de 5 anos, que a gente sabe muito bem, quem aí já está já no final, quem já se formou, quem já está mais para o finalzinho da faculdade, sabe que a gente tem uma formação muito generalista, né? Que vai... E que a não ser que assim, nos últimos períodos você vá ali por meio dos estágios, afunilando um pouco mais o seu campo de estudo, né? Na monografia, enfim, mas até ali o sétimo, oitavo período é uma formação muito generalista, e a gente vê desde psicolinguística até psicologia do trabalho, psicologia jurídica, né? Psicologia nas instituições, enfim, psicologia escolar. Então a gente transita aí por vários saberes, mas se aprofunda muito pouco na maioria deles. A gente tende a só se aprofundar mesmo naquilo que é o nosso campo de interesse, aí já mais para o fim da faculdade. E a orientação parental, infelizmente, ainda, né, por não ser um campo de atuação restrito a psicólogos, a gente não tem, na maioria das vezes, isso, né, esse campo aí de estágio delineado dentro da faculdade. Então, dificilmente, durante a graduação, vocês vão ter contato com uma metodologia, né, um conhecimento sistematizado sobre orientação parental. Talvez quem faça aí estágio em clínica infantil tenha contato um pouco mais com isso, né? Uma aluna nossa que a gente teve da primeira turma, se eu não me engano, a Rosa, que eles atendiam crianças com um diagnóstico específico, então eles tinham uma preocupação, né, de preparar os alunos para orientar os pais em relação à sintomatologia, né, do transtorno. Então, no máximo, a gente entende que hoje é isso que a gente tem nas graduações. A gente gostaria de trabalhar para que isso mude, mas por enquanto é o que a gente tem, né, na nossa formação básica, clínica básica. Sim. E dentro das nossas abordagens, a gente dentro da gestalterapia, vocês dentro da psicanálise, da TCC, enfim, vocês vão se aprofundar, né, nos conhecimentos, no que sustenta, né, aquela abordagem, como que aquela abordagem entende o manejo clínico do sofrimento humano, né, do sofrimento de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, mas não raramente com esse recorte. Eu acho que ousaria dizer sem, né, com a ausência desse recorte do campo específico da orientação parental. Então, é isso que a gente está dizendo, que não dá conta da complexidade do campo de trabalho, né, Fabi? Sim, porque eu acho que esse campo ele nos exige um conhecimento muito amplo. Ao mesmo tempo, não dá para ser um conhecimento como o conhecimento da faculdade, que é um conhecimento mais generalista, mas mais superficial.
né? Então a gente começa a estudar desenvolvimento infantil lá no começo da faculdade, onde a gente ainda está super imatura, né? E você não se aprofunda tanto. Aí quando você chega no momento, né, de orientar pais, de trabalhar na clínica infantil, você acaba sendo exigido de um conhecimento que não é aquele conhecimento que você adquiriu de forma superficial, né? Além disso, você precisa entender de psicofarmaco, de psicodiagnóstico, você precisa entender como se dão as relações numa família, né? Então, isso aí a gente pode falar por experiência própria e também muito pelo feedback que as alunas nos dão. E não é à toa que tem muita gente chegando aí, né? Porque é um conhecimento muito amplo e que você não vê concentrado, né, em algum lugar. Isso foi uma experiência que a gente passou ao longo de toda a nossa carreira, né, fazendo milhões de cursos e formações, de pós-formações, para chegar onde a gente está hoje, né, com o conhecimento que a gente está hoje, para a gente poder também ter caminhado em relação à metodologia que a gente tem hoje de atendimento e orientação. Fora o conhecimento que é mais ali psicopedagógico, né, que são os conhecimentos de estratégias educacionais, que também é uma outra necessidade. Então, assim, no fim das contas, são diversas frentes aí que a gente precisa estudar, né, e não de forma tão superficial quanto a gente estudou na faculdade. E o oposto disso, por exemplo, né, seria, não, mas eu li um livro sobre, mas eu fiz um curso sobre. Sim, você vai fazer diversos até você conseguir e isso, gente, eu não estou falando assim, eu estou falando por experiência própria, porque eu passei por esse caminho, e esse é um feedback que a gente recebe de praticamente todas as alunas, inclusive alunas com 35 anos de carreira em psicologia, né, que atendem criança, que atendem famílias, mas que sentem, né, a falta desse conhecimento mais específico, de uma metodologia, né, eu e Fabrício, a gente foi construindo ao longo da nossa formação enquanto orientadora parental, né, toda uma crítica ética, né, uma crítica de metodologia de trabalho, o que a gente vai fazer nesse caso, o que é mais eficiente em termos psicológicos, emocionais, de fazer em determinado caso, que não seria, a gente esbarra aqui numa questão ética, não esbarra. Então a gente foi construindo isso, eu e Fabrícia, né, a gente se ligava, tô com o caso assim, não sei como resolver, e aí o que você faria? E assim a gente foi construindo, quando a gente viu, a gente tinha uma metodologia já, e era um sonho nosso também dividir, né, com outros psicólogos, algo que foi muito exaustivo, né, um caminho que foi muito exaustivo pra gente. Eu acho que esse é um ponto a destacar, assim, tá, gente? Quando a gente traz essa fala, né, mais, digamos assim, rígida, né? Olha, só a sua formação clínica não vai te ajudar. A gente está falando realmente de um lugar que a gente ocupou, né? De se ver interessadas em trabalhar com isso, buscando esse conhecimento todo pulverizado, pagando um monte de curso e sentindo que tinha ainda assim uma incompletude ali, né? Não saber, e aí a gente chegava para atendimento, não, então tá, então a gente fez esse curso agora, aumentei esse conhecimento, né, sobre, sei lá, luto, sobre teoria do apego, e aí a gente vai, não, tá, tudo bem, mas, cara, tá faltando alguma coisa, como é que linka A com B, né, como é que eu olho com todos esses conhecimentos, que eu acho que é o grande, assim, é o que me enche mais de orgulho, assim, da nossa criação, é exatamente o quanto que a gente conseguiu sistematizar isso dentro de um método, dentro de uma forma de fazer, né? Onde a gente conseguiu reunir os conhecimentos que você trouxe, que eu trouxe,
que a gente trouxe juntas, né? Teve alguns cursos que nós fizemos juntas, então o quanto que a gente conseguiu ir linkando e falando, não, isso aqui casa, isso aqui não casa tanto, e aí se não casa tanto, como é que a gente faz casar ou não, ou a gente abrir mão. Então todo esse exercício, né, invisível de pensar, de refletir, de linkar. Sim, e aí por que que é tão importante investir na formação de conhecimento, esses conhecimentos que a gente tá linkando como conhecimentos extras, né? Porque quando você sai da faculdade, como eu falei, você já sai com um conhecimento superficial. Fabrícia também falou um pouquinho sobre quando você sai de uma formação clínica, você tem todo o conhecimento, você tem todo o conhecimento ali específico, né, da sua abordagem teórica, do manejo clínico, e que, aliás, nós achamos essencial, tá? Eu acho que uma coisa não elimina a outra, tá? Eu acho que a formação clínica é importantíssima para quem quer quem quer trabalhar na clínica, quem quer entender e desenvolver uma visão crítica sobre a psique, né? Eu acho que é super importante. Mas, por exemplo, eu fiz a formação em gestalterapia, fiz uma formação em gestalterapia para trabalhar com criança, aprendi muito sobre o manejo, aprendi muito nos meus estágios, né? Enfim. Mas existia um momento em que eu estava ali diante dos pais e que os pais me pediam um papel, uma atuação mais diretiva, que eu não conseguia dar conta, né? Que eu me sentia muito insegura. E porque, de fato, faltavam muito... Tinham lacunas abertas, né? E que realmente eu passei mais de 10 anos estudando. Não ia dar para ter numa formação clínica. Há de se fazer uma escolha também do que trabalhar na formação clínica do atendimento da criança, até porque a gente está falando do atendimento da criança. E quando a gente fala de orientação parental, a gente está falando que a gente vai trabalhar com aquele sistema sempre com um olhar sistêmico, sempre com um olhar para as relações, mas a gente vai trabalhar com os pais, né? Então você aprende ali algo que é da clínica infantil, ou seja, quando a gente trabalha com crianças, a gente também faz orientação no processo da criança, mas é diferente, né? Hoje em dia, eu diria que 90% dos casos que me procuram são pais precisando de orientação, né? E que quando a gente vai avaliar, de fato, dá para fazer um trabalho com eles e não atender a criança. Tem outras situações em que o sofrimento infantil é de um tamanho X que dentro da minha crítica, essa criança precisa estar em terapia, né? Eu acho que todo esse conhecimento, por exemplo, quando a gente foi fazer a certificação em disciplina positiva pela Associação Americana, isso também, né, deu conta de uma lacuna muito grande, que era a lacuna mais psicopedagógica, né, onde a gente vai falar sobre educação, sobre estratégias, sobre ferramentas de comunicação, ferramentas de educação. Então, ao longo do tempo, eu acho que a gente foi construindo, né, esse entendimento de que, de fato, quando você sai da faculdade, quando você sai da sua formação clínica, você não tá... Eu, pelo menos, posso falar por experiência, não estava, assim, eu sempre achei muito importante o atendimento dos pais dentro da clínica infantil. Então, eu sempre chamei muitos pais, mas, por um outro lado, eu me sentia extremamente insegura, né, nesses momentos. Porque o que era ali do trato com a criança, do meu trabalho com a criança, eu dava conta. Mas o que era uma dificuldade deles, né, uma dificuldade prática, onde eu precisava ter uma posição mais diretiva, aí eu me complicava, eu gaguejava, eu devolvia a pergunta, eu deixava aberta, né? Eu fazia com aquilo que eu achava dentro, óbvio, da minha visão de homem de mundo, né? Daquilo que eu acreditava, aquilo que eu achava ético, obviamente, né? Mas eu posso dizer que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu explico, inclusive,
né? Eu consigo fundamentar né, as minhas propostas, fundamentar, na verdade, o trabalho que eu faço com os pais. Então, acho que isso tudo eu estou falando para explicar um pouquinho do porquê que é importante todo esse conhecimento pós-faculdade e pós-formação clínica. Para que a gente se sinta mais segura, para que a gente deixe os pais mais seguros, né? Para que a gente consiga ir além daquilo que a gente está só vendo ali como verbal, né? Da família, para que você entenda como é que funcionam os sistemas familiares, e aí sim você vai ter uma visão mais ampla sobre o que pode estar acontecendo ali, né? Então, de fato, vai muito além daquilo que a gente aprende lá atrás. E o maior exemplo disso são mulheres incríveis que fazem essa turma, então tem mais ainda do que na primeira turma. Mulheres com 30, 35 anos de carreira e ali abertas a aprender algo novo, né? Algo que não tinham achado em lugar nenhum, né? Porque passaram por esse mesmo caminho, por uma experiência incrível, mas esse conhecimento é muito pulverizado, né? Exato. E aí, isso gera uma dificuldade, inclusive, de acesso, né, Fabi? Porque aí a gente tem cursos dos preços mais variados, né? Certa vez alguém me perguntou, certa vez não, foi essa semana. Alguém me perguntou sobre, vale a pena fazer a certificação em disciplina positiva, né? Porque, enfim, é um valor muito alto. Eu falei, olha, depende do que você esteja buscando, né? Eu acho que aquilo que nós duas estávamos buscando, para aquilo que nós duas estávamos buscando, eu acho que deu conta, não foi alguma coisa ruim, mas eu me beneficiei, eu acho até que mais como mãe, né, de fazer algumas reflexões ali. E sim, esse aspecto que você falou de poder entender, né, o que está por trás de cada ferramenta e conseguir ter ser mais didática ao transmitir, ao apresentar essas ferramentas para os pais, enfim, mas como é uma formação, né, uma certificação, que ela não é exclusiva para psicólogos, ela não é exclusiva para profissionais de saúde mental, alguns aprofundamentos que eu senti falta, né, exatamente de, mas e se diante dessa dinâmica aí que está sendo proposta, né, dessa sensibilização, os pais se desorganizarem emocionalmente, né? O que faz com isso? Então, isso não tinha, por exemplo, porque não era o foco da certificação. Então, ainda assim, a gente precisou, e aí eu falei com essa pessoa, né, com essa psicóloga, eu falei, olha, ainda assim, né, a coisa não era tão sistematizada quanto a gente gostaria, quanto eu precisava naquele momento. Foi um exercício que a gente precisou fazer. Então, de fato, depende. Assim, quem tem essa dúvida, né? Mais de uma pessoa já perguntou isso pra gente. Depende do seu objetivo. Você quer se aprofundar, né, na disciplina positiva propriamente dita? Sim, acho que vale a pena, inclusive, fazer o curso introdutório lá de disciplina positiva, né? Porque na certificação, eles já partem do princípio que vocês conhecem um monte de coisa, né? Um monte de conceito. E tinha momentos que eu ficava meio perdida, assim, e precisei correr atrás depois. Mas com o objetivo de você ser um psicólogo orientador parental, aí eu acho que não supre, né? Porque não vai trazer conteúdo, não vai trazer reflexão sobre uma série de aspectos que permeiam a nossa prática, inclusive os aspectos éticos. Porque como a gente já falou aqui diversas vezes, do quanto que a gente vê profissionais não psicólogos, na nossa opinião, pecando em algumas questões éticas, né? Seja de divulgar uma determinada informação nas redes sociais, seja por desenvolver um trabalho onde há uma culpabilização da escolha dos pais, né, em relação a determinadas estratégias educacionais, quando na nossa compreensão a escolha de uma estratégia educacional, por exemplo, mais agressiva ou menos respeitosa, ela pode ter relação com inúmeros aspectos, né? Eu posso, como mãe, ter um repertório muito pobre de estratégias, eu posso ter uma visão sobre a infância
muito equivocada, muito cristalizada, muito relacionada à forma como eu fui tratada, à forma como me trataram. O próprio trabalho com essa questão da criança interior, né? Todo mundo agora trabalha com a criança interior e assim... Gente, é algo que é do campo, né? A gente falar de uma vivência infantil inacabada, de uma vivência infantil que mobiliza muito uma pessoa já adulta, a gente está falando que é algo que é do campo da psicologia, que precisa ser manejado por um psicólogo, né? Não é eu aprender meia dúzia de técnicas num curso de final de semana e achar que eu sei lidar com essa tal dessa criança interior, né? Como se isso fosse uma entidade, né? Que facilmente uma entidade da qual a pessoa tem consciência e sabe administrar. Não, quando a gente, na nossa perspectiva, está falando de criança interior, a gente está falando dessas vivências, dessas situações infantis inacabadas aí dentro da nossa abordagem, né? Que é a gestalterapia, dentro, sei lá, da psicanálise de realmente experiências subjetivas inconscientes, né, que reverberam na vida adulta, que são retomadas na vida adulta com pouca consciência, com pouca responsabilidade, enfim, cada abordagem vai fazer a sua leitura, mas de uma forma geral, a gente está falando de uma dor, de um sofrimento que se atualiza no presente, mas que tem a ver com uma relação lá, com relações ou com experiências da primeira infância, né? E que vem para a vida adulta com um peso emocional, que vem na forma, às vezes, de um sintoma, né? Vem por meio da cristalização da rigidez num determinado comportamento. Então, é muito complexo isso, pra gente, e isso não é tratado nessas certificações, nesses cursos. Então, essa também foi uma preocupação que nos motivou a estar aqui falando com vocês, porque, de fato, o que a gente vê pulverizado deixa escapar, como a Fabi falou, porque vai deixar escapar, porque as pessoas precisam fazer escolhas, né, na hora de passar a teoria. Vai Sim. passar alguma coisa. E eu acho que o grande diferencial da metodologia que a gente está aqui apresentando para vocês é exatamente a gente reunir dentro de um único, né, de uma proposta teórico-metodológica, conhecimentos que vêm de vários campos que a gente foi aí ao longo dos anos se atualizando. Sim. E aí, vocês podem pensar assim como objeções, né? Mas eu vou sempre ficar investindo em curso. Bom, a gente sabe que dentro da psicologia a gente não para de estudar nunca, né? Na verdade, a gente não deveria mesmo. A gente precisa estar sempre se atualizando, né? Não só nas produções acadêmicas, naquilo que tem de novo, né? Quanto situações ao longo da nossa carreira vão abrindo, né? E a gente vai precisando ir correr atrás de um conhecimento mais profundo. Fabrícia estava aí outro dia contando que hoje tem estudado sobre educação sexual, né, Fabrícia? Porque pegou aí alguns casos e sentiu essa necessidade de se aprofundar, né? Então, isso faz parte, de fato, da nossa carreira, né? Mas não é isso que a gente está falando. A ideia aqui é que vocês encontrem isso mais estruturado, né? Porque, de fato, se você quer trabalhar com orientação parental e quer trabalhar de forma ética, de forma responsável, o conhecimento que você precisa é um conhecimento muito amplo e que talvez vai te demandar muito tempo, né? Muitos perguntam, mas eu então vou ter que investir numa nova especialização? Eu acho que vai depender muito também do quão profundo você quer ir em determinadas... Assim, hoje não há uma especialização em orientação parental, tá? Quase não há curso, inclusive, né? Acho que o único curso com uma metodologia própria é a nossa, mas existem outros cursos de outros profissionais aí que falam sobre estratégias educacionais e tal. E que são válidos também. Mas, por exemplo, uma especialização nesse assunto não existe, né? Então, por exemplo, eu fiz uma especialização em teoria familiar sistêmica,
eu fiz um outro curso sobre treinamento infantil, que aí eu estudava diversos assuntos dentro da clínica infantil, né? Então, isso foi compondo, né, a nossa formação, né? Mas, por exemplo, a gente já teve pessoas na última aula, até foi a penúltima aula dessa última turma que a gente teve, pessoas, foi muito bonito assim, de ouvir, de pessoas recém-formadas que acabaram de fazer o curso e que hoje se sentem assim, muito mais seguras, e aí, naturalmente, são pessoas que ainda não tiveram filhos, né, por conta da idade ali de pós-formação, né? A maioria delas ainda não formaram família, né? E hoje se sentem muito mais seguras, né? Elas não precisaram nesse momento, né? Claro que elas vão correr atrás, por exemplo, na primeira turma a gente teve uma que fez o nosso curso e logo depois entrou numa formação clínica, né? Que a gente sempre falou que acha essencial e tal. Mas elas hoje se sentem mais preparadas, né? Mais fundamentadas para atuar nessa área. Tem muitos que nos perguntam sobre especialização e tal. E assim, é claro que é importante, né? Você ter esse conhecimento, né, formalizado dentro de uma instituição. Eu tive alguns, mas o que fez diferença de fato na minha carreira foi eu conseguir ampliar, né, essa base de conhecimento e desenvolver ao longo da experiência, porque a gente enfiou a cara, né? Vou contar um pouquinho a história para vocês, como a gente começou a se descrever orientadoras parentais, né? Eu e Fabrícia, a gente se encontrou e tal. Depois no curso a gente vai falar um pouquinho da história do nosso encontro. Enfim, a gente foi fazer a certificação em disciplina positiva. E aí, na turma, a gente, né, ouvia várias pessoas dizendo que já trabalhavam com orientação parental e tal, e pessoas não necessariamente psicólogos, psicopedagogas, ou mães, né, que estavam ali estudando disciplina positiva e tal. Você sai de lá com o título de educadora parental, né? E aí, assim, a gente viu as pessoas já trabalhando com educação parental, atendendo pais. Aí eu olhava para a Fabrícia, ela olhava para mim. Aí eu falei, Fabrícia, por que a gente não se chama, né, de orientadora parental, de educadora parental? E a gente tinha muito medo até de como isso seria visto dentro da psicologia, inclusive, né? Porque o que a gente faz como proposta é uma proposta diferente de receber os pais e não receber a criança. Inclusive, várias alunas nossas falam, mas tem certeza que não vai atender a criança? Né? Então, a proposta que a gente faz é uma proposta diferente. E a gente teve muito medo até, assim, de se colocar nesse lugar. Mas a gente falou, peraí, cara, a gente tem né, assim, um currículo assim, um conhecimento, uma bagagem de conhecimento enorme. Né? A gente já atende os pais dentro da clínica infantil. Por que não a gente oferecer esse trabalho para uns pais, por exemplo, que estão com dificuldade e não querem colocar necessariamente a criança na terapia, ou que às vezes nem precisa da criança entrar em psicoterapia. E foi então que a gente, aos poucos, foi amadurecendo a ideia, né, de fato, divulgar o nosso trabalho como orientadora parental. Hoje está mais do que assumido, hoje a gente tem muita segurança no trabalho que a gente desenvolveu, mas não foi um caminho fácil, né, assim, de assumir esse lugar de orientação parental, psicólogos que trabalham com orientação parental, e a proposta que a gente tem, de fato, é um atendimento onde a gente vai trabalhar com os pais, tá? Sim. E é claro que você pode orientar dentro da clínica infantil, tá? Isso é uma outra coisa, mas a nossa proposta é uma proposta do atendimento dos pais. Sim, e nisso que a Fabi estava falando, né, ainda na questão da especialização, independente disso, que a nossa carga horária eu considero até alta para um curso que se pretende ser pequeno, né? Mas a gente tem uma preocupação formativa muito grande. A gente tem uma preocupação de preparar vocês para a prática, para a ação, né? A gente quer ver vocês agendando, assim, saindo do nosso curso já com os seus primeiros atendimentos, quem já não faz isso,
com seus primeiros agendamentos de orientação parental. Então, e assim, a especialização, muitas vezes ela vai te trazer o título, mas ela não vai, não necessariamente ela vai ser suficiente, ela não vai garantir por si só, né, o seu posicionamento, ela não vai garantir por si só que você se sinta seguro, né? Ah, não, então agora eu tenho o título de especialista, eu estou seguro para trabalhar, né? Então, algumas pessoas têm essa fantasia de que depois que eu tiver o título de especialista, eu vou saber o que fazer. E não necessariamente, né? A gente tem uma preocupação, assim, nesse pequeno espaço de tempo, de dar para vocês segurança em relação a como... não, gente, claro que não é nada estruturado, até porque a gente defende 100% estruturado, porque a gente defende, né, que a gente não vá para os atendimentos cheio de a priori, cheio de protocolos, não. Mas sim um caminho das pedras, e as nossas alunas estão aí, se alguém tiver pode dar o depoimento, as nossas alunas estão aí para dizer, e a maioria delas chega ao final do curso dizendo exatamente isso. Nossa, eu estou muito mais segura, né? Teve uma que na aula passada falou que iniciou o atendimento, que estava super angustiada, mas que quando chegou lá na hora, percebeu que ela já estava preparada para aquilo, ela já sabia o que fazer, né, diante embora não soubesse antecipadamente o conteúdo, né, a demanda dos pais, mas ela já sabia se comportar tecnicamente frente àquela demanda e se sentir embasada teoricamente. Então, essa é, assim, a nossa maior preocupação. E é por isso que a gente vem aqui, né? A gente tem o nosso curso pago, mas a gente também vem aqui trazer esse conteúdo gratuito para vocês, para mostrar para vocês, tentar inspirar vocês, né? Enfim, encorajar vocês, acho que essa palavra é melhor, a se posicionarem nesse campo, se é um campo que vocês trabalham, se é um campo que vocês gostam, encorajar vocês a se assumirem e correr atrás mesmo, a partir do que a própria experiência for trazendo de complexo, né? Sim, e acho que a gente pode falar um pouquinho aqui, Fabrícia, antes de responder o comentário aqui da Kathleen, o seguinte, assim, quais são os conhecimentos, que conhecimentos são esses que a gente está falando aqui, né? Quais os conhecimentos que a gente está falando que são extras, né? Formação clínica e formação universitária, né? A gente pode falar que, por exemplo, né, sobre desenvolvimento infantil, que a gente tem na faculdade, mas que eu acho que, para quem vai trabalhar tanto no atendimento de crianças quanto no atendimento dos pais, precisa estudar desenvolvimento a fundo, precisa entender, ler o que os teóricos falam, né? Entender até com qual você se identifica, com qual você não se identifica, né? Procurar também o que de novo existe no meio acadêmico sobre desenvolvimento, né? O desenvolvimento é um estudo que ele está sempre sendo atualizado. Então, esse é um conhecimento que é muito importante. Outro conhecimento que a gente já falou aqui são as estratégias educacionais, né, que aí é mais do lado mais psicopedagógico da coisa, né, que são essenciais também para você se sentir segura, para você saber o que você está fazendo, para você conseguir ajudar esses pais a criarem suas próprias estratégias, mas dentro, com base no que você acredita enquanto orientação, os nossos valores enquanto orientadoras são sempre o respeito, né? A gente sempre olha a favor dos direitos da criança, né? Sobre ampliar um pouco a visão mental, né? do que os pais entendem sobre a infância, né? Então você vai ter lá os valores, aquilo assim, o seu objetivo, né? E com base nisso, você vai conseguir também ajudar esses pais de forma fundamentada com as estratégias educacionais, mostrando para eles, olha, isso você pode até, né, assim, você pode até fazer, né? Mas de que está te ajudando? Ah, não está me ajudando. Tá, então você sabe por que isso não está te ajudando? Por causa disso. Então vamos tentar uma outra coisa. E aí você ajuda os pais
a pensarem diferente, a testarem, né, uma nova forma. E assim vai. Que mais, Fabrícia? Pode falar. Neurociência, né? O que hoje a neurociência tem de informação para nos ajudar, né? Que hoje a gente... E isso entra muito na psicoeducação, né, dos pais, para que a gente faça uma leitura, uma tradução daquilo que hoje a gente sabe, conhece enquanto neurociência, né, para ajudar os pais a entender um pouco os comportamentos da criança, que são explicados, não, são muito explicados pelo conhecimento que a gente tem hoje, né, sobre o desenvolvimento do cérebro. Então, ajudar esses pais, né, a entenderem que talvez um comportamento, né, mais desafiador, um comportamento mais desregulado, não é necessariamente uma tendência da criança à desobediência, né, mas é ainda uma parte do cérebro que está em desenvolvimento, ainda é um processo da criança de desenvolvimento. Que mais? Sim, a gente traz, né? Eu acho que desde o início a gente, na verdade, durante todo o curso, né? A gente vai trazendo também, a partir da nossa, tanto da nossa experiência quanto da nossa vivência, as questões mais comuns, né, da parentalidade, assim, o que a gente tem uma preocupação, por exemplo, em sensibilizar os nossos alunos, em sensibilizar vocês que estão aqui assistindo a gente, para o fato de que há sim, né, quando os pais optam por... optam não, quando homens e mulheres optam por serem pais ou se veem pais, porque, enfim, né, ou engravidou alguém, ou alguém está grávido. Quando eles se veem nessa função específica, essa função social, ela é diferente ela tem um peso diferente de outras funções sociais. Ser pai, ser mãe, vem carregado, né, de uma série de coisas que eu introjetei, que a sociedade espera de mim, né, questões de gênero, né? E aí, quando eu falo de questões de gênero, não só estou falando de questões que assolam as mulheres, mas que assolam os homens também, né? No sentido de um pai que abraça demais, pai pode beijar, pai pode abraçar, pai pode ser carinhoso, pai pode ser Trocar afetuoso, fralda. Pai pode trocar fralda, né? Enfim, então tem uma série de atravessamentos aí, desde o nível individual até o nível mais macro, né? Social, que fazem com que essas funções tragam questões e dores muito específicas para aqueles que optaram ou que se viram nessa condição. Então, a gente precisa aumentar a lupa para isso sem julgamento, que aí é o grande desafio. Porque aumentar a lupa é relativamente fácil. Os psicólogos escolares, os psicólogos infantis, eles já têm essa lupa mais aumentada. Mas não necessariamente, às vezes a gente vê, a gente foi ouvindo, né, até nas nossas turmas, nas 2 primeiras turmas, algumas alunas trazendo algumas questões e que a gente precisava pontuar, olha, ok, a sua leitura foi ok, mas toma cuidado, né? Porque a gente está percebendo que há um julgamento nessa fala, né? Há um julgamento na interpretação desse fenômeno que eles estão trazendo e a gente precisa ter a habilidade desenvolvida, suficientemente desenvolvida de não fazer isso, né? Como é que a gente pode ter esse olhar não julgador diante de uma fala, por exemplo, eu bato no meu filho todos os dias, né? Uma fala que comove, que mobiliza qualquer psicólogo. Então, diante dessa fala, como eu sustento uma postura não julgadora para estrategicamente, para facilitar o trabalho com esses pais e para ajudá-los a sair dessa condição de não... Porque o que eles estão dizendo eu não vejo outra saída. Né? E como é que a gente faz para encontrar outra saída sem que de cara dizer, por exemplo, nossa, você está errado. Sim. Você está falando das dores, né, do sofrimento, e aí eu queria dar um exemplo, né, que é um exemplo que a gente costuma usar, né, quando você vai atender, por exemplo, uma clínica, dentro do atendimento clínico, idosos especificamente, é importante você entrar nesse universo, você entender as dores, você entender
aquilo que é o contexto, né, da terceira idade. Assim como também, se você vai atender pais, você precisa entender quais são as dores, ainda que você não seja mãe, ainda que você não seja pai, ainda que você nem queira ser mãe ou pai, né? Mas é importante você entender as dores e os sofrimentos para que você não entre com esse olhar julgador, para que você não traga propostas que são propostas que de fato não vão funcionar, né? Que não farão sentido dentro daquela realidade, né? Então, é muito importante ter esse conhecimento, né? O conhecimento sobre o funcionamento das famílias, e aí a gente está falando de uma visão que a gente tem, que é da teoria sistêmica, né? Que fundamenta muito o nosso trabalho, o nosso entendimento sobre aquele sistema familiar, de uma visão até mais amplificada para aquele sistema que se apresenta. A gente trabalha muito com a questão visual, né, de como aquele sistema se apresenta, de como são as interações, né, desse sistema. A gente traz muito os conceitos também da terapia sistêmica, e esse foi um conhecimento que fez muita diferença, por exemplo, para a minha atuação, né, enquanto profissional. E, por exemplo, dentro da sistêmica, eu comecei a fazer uma especialização, que tinha o título de especialização, com um profissional que é referência aqui no Rio. Não me adaptei, não me identifiquei, não estava aprendendo, não concordava com aquilo que eu estava aprendendo, e aí eu decidi fazer uma pós-formação dentro da Gestalt terapia, que era o que fazia mais sentido. Eu estudo sistêmica, mais por uma Gestalt terapeuta, né? Que fez muito mais sentido para mim do que aquilo que eu estava aprendendo na minha especialização formal. E isso está fazendo, de fato, muita diferença na minha prática, né? Então, eu não me arrependo nem um pouco da minha escolha. Na verdade, foi um comentário que eu achei interessante, né? A Angelina colocou: algumas instituições pedem profissionais com esta formação, imagino que seja de orientação parental, né? Por exemplo, serviços para crianças com deficiência. Sim, porque um ponto que a gente traz como objetivo dentro da nossa metodologia, que eu acho que é isso que as instituições estão buscando de alguma forma, que é a capacidade desse profissional de traduzir, né, o fenômeno que ele está vendo, ou a sintomatologia da criança, ou no nosso caso, né, o comportamento desafiador da criança, traduzir isso numa linguagem que os pais entendam, compreendam o que leva aquilo, o que facilita que aquele comportamento venha à tona com mais frequência, o que pode facilitar que esse comportamento ele já não seja tão necessário, né? Então, e aí, quando a gente tem crianças com um diagnóstico muito específico, na maioria das vezes, o que se quer também é que os profissionais dominem aquela temática, mas não só dominem a temática, mas tenham a habilidade de passar a informação para os pais, né? Olha, isso aqui é por causa, né? Isso aqui tem a ver com um quadro clínico, isso aqui não tem a ver. E uma coisa que eu percebo, e que na verdade eu sempre falo disso quando eu posso, é que a gente entende também a riqueza, né, do estudo desse campo da orientação parental, do embasamento nesse campo, é que a gente pode, inclusive, quando a gente está diante de uma família que traz uma criança com um diagnóstico, a gente poder, inclusive, ajudar essa família a entender o que tem a ver, o que é sintoma e o que é comportamento. Né? O que é comportamento reativo, por exemplo. Né? O que é sintoma do quadro, o que é esperado para o quadro e o que é esperado para a idade. Porque não necessariamente todos os comportamentos da criança com um diagnóstico específico, eles têm relação com o quadro clínico. Né? Eles podem ter relação direta com as estratégias educacionais que os pais estão utilizando. Então, poder falar disso com segurança para os pais é algo que traz tira, inclusive, esses pais de uma condição de impotência, porque diante do quadro clínico, normalmente eles se sentem muito impotentes. O que vai dar conta do quadro clínico? A psiquiatra, a psicóloga e o remédio, né? Mas o que eu, como pai, como mãe, posso fazer, por exemplo, para facilitar, para construir uma relação significativa com aquela criança, facilitar o desenvolvimento daquela criança, independente ou considerando o quadro clínico
dela. Eu acho que isso é um trabalho que um orientador parental deve ser capaz de desenvolver. Sim. E aí, gente, ó, não desanimem, tá? Porque é uma formação necessária, importante, né? Ela acaba sendo superficial porque o nosso campo é um campo muito amplo, tá? Isso tudo que vocês estão estudando aí, às vezes vocês até pensam assim, ai, cara, para que eu estou estudando isso? Lembra quando a gente pensava assim, ai, para que eu estou estudando matemática? Para que eu estou estudando física? Né? Isso tudo vai fazer sentido lá na frente, tá? Então não desanimem. É claro que a gente vai ter aí um caminho que é um caminho longo, assim como, por exemplo, quem faz medicina e quer fazer, sei lá, cirurgia plástica, vai precisar passar pela medicina, pela residência, vai passar pela clínica geral e vai passar pela cirurgia plástica, né? Então, a gente vai ter também um caminho a percorrer, mas eu acho que a forma como você vai se jogar, né? A forma como você vai participar dos seus estágios, a forma como você vai procurar supervisão, a forma como você vai viver essa experiência que vai fazer diferença para você, vai te deixar mais ou menos preparada, tá? Exato. E uma coisa que faz muita diferença na carreira, quando a gente pensa em carreira, tá? Enquanto mesmo construção de uma trajetória profissional, onde você vai sair de um ponto A, de pouca experiência, de pouco dinheiro, né? De pouco reconhecimento, de pouca autoridade, para um lugar de maior autoridade, de mais tranquilidade, de mais segurança, tanto para trabalhar, né? Segurança em relação aos seus conhecimentos, à sua experiência, mas segurança financeira também. Amanhã a gente tem uma live só para falar desse assunto, né, que a gente considera realmente muito importante. Então, eu quero viver da psicologia? É uma pergunta que todos vocês devem se fazer. Se a resposta for sim, é preciso olhar para a carreira como um planejamento dessa trajetória, um planejamento estratégico, sabe? A necessidade de vocês têm que olhar para a profissão de vocês e pensar que vocês precisam ter um planejamento estratégico de onde vocês querem estar daqui a um tempo, quando é que vocês querem se aposentar, quando é que vocês querem parar de trabalhar, como que vocês querem viver, né? Enfim, mas a gente vai conversar sobre isso amanhã. Mas aproveitando o comentário dela, a gente sair da graduação com isso melhor direcionado, então o que eu gosto de fazer e onde que eu vou buscar os conhecimentos específicos para aprimorar aquilo que eu sei que eu faço bem ou que eu imagino que eu vá fazer bem, porque eu gosto, estudo e tenho facilidade, vocês já estão um passo à frente da maioria que se forma hoje em dia, né? Que vai sair, aí vai ver, aí vai conhecer, aí vai pulando de subemprego em subemprego até se achar. E isso é um caminho que é cansativo e que traz pouco retorno, né? Às vezes de satisfação, não falo nem só retorno financeiro, mas às vezes pouco retorno de satisfação com a própria profissão. Então, acho muito bacana que tenham muitos estudantes aqui com a gente. Eu acho que a gente pode finalizar com eu vou ler um comentário do Lucas, que eu achei muito, muito bacana, por ser um psicólogo, né? Um homem, terminando a graduação já super interessado nessa temática. Então, é muito legal ver essa temática saindo do campo do feminino também, né? Sim, sim. Discutir a maternidade, discutir a parentalidade. Então, os homens que estão aqui com a gente está muito feliz de ver vocês se apropriando também desse espaço. A gente quer muito ouvir vocês, tá? Troquem aqui, estejam sempre com a gente. Então tá bom, gente. Beijo.